Olha o que diz aí, vamos ver. Capítulo 2, versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o filho de quem? Quem é que está falando aqui? Lê de novo, por favor. Lê de novo, que vocês não estão lendo não. Vamos ler o versículo de novo. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz quem? Então não é Deus, é o Filho de Deus, acorda. Que tem os olhos como chama de fogo. E o fogo faz o quê? O fogo faz o quê? Se você pôr a mão no fogo, o que acontece? Então o fogo, ele alivia ou ele cria dor? Criador. E os olhos do Filho de Deus é como fogo para queimar todos aqueles que se opõem à sua palavra, à sua vontade. O fogo, além de queimar, ele faz o quê? Ele purifica. Se você tira o ouro da montanha lá e você coloca ele para virar aquela barra de ouro, é pelo fogo, é pela temperatura do fogo. O fogo tira todas as impurezas. O fogo tira tudo aquilo que contamina o metal, o minério. O fogo purifica. Então, os olhos do Senhor Jesus queima como fogo e purifica os que querem serem o quê? Purificados. Os que querem tirar de si todas as impurezas, todas as maldições. E diz mais assim, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze o quê? Ao bronze polido. Diz o Senhor, o Filho de Deus: conheço as tuas obras, o teu amor, também conheço o quê? A tua fé, também conheço o teu serviço, conheço também a tua o quê? Porque olha para mim, tem pessoas que ela tem amor para com Deus, para com a obra de Deus, ela tem fé, ela acredita no Criador, ela trabalha para a obra de Deus, no serviço da casa do Pai, da obra do Senhor, ela persevera. E tem pessoas que ela tem tudo isso aqui, mas com o tempo ela vai se esfriando, com o tempo ela vai desanimando, vai deixando de orar, vai deixando de ler a Bíblia, vai deixando de vir na igreja, começa a se envolver com as coisas do trabalho, com as coisas do mundo, né? Vai fazendo amizades lá fora, que tira a pessoa do foco do reino de Deus. Daqui a pouco aquela pessoa parou de perseverar, e quem para de perseverar perde a fé. Quem para de perseverar, insistir na presença, no caminho do Senhor Jesus, perde o amor por Ele, não quer mais fazer o quê? O serviço para Ele. Antigamente tinha amor, tinha fé, tinha perseverança, tinha um serviço, queria ser útil. A pessoa, quando ela para de perseverar, já não quer mais ser útil para Deus. Ela já não quer mais o quê? Fazer a vontade de Deus. E diz assim: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, ele deu nome para a mulher, né? Que essa mulher o quê? Qual é o nome dela? Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda essa Jezabel, além de ensinar as coisas erradas lá, ela fazia o quê? Ela seduz aos meus servos a praticarem a prostituição. Olha só. Então ele está se dirigindo ao povo dele no livro do Apocalipse, dizendo: olha, vocês têm amor, vocês têm fé, vocês têm perseverança, só que eu tenho um porém contra vocês. Surgiu aí no meio da igreja, vamos colocar assim, surgiu aí uma Jezabel,
que ela se declara profetisa, e além dela se declarar profetisa, coisa que ela não é, faz isso para enganar as pessoas, vocês estão tolerando ela, aceitando ela como profetisa, e eu não mandei ela ser profetisa, coisa nenhuma, e além disso, vocês estão sabendo que ela está seduzindo os homens. E quando se fala de livro de Apocalipse, fala de futuro, não de passado. E esse futuro já chegou, é o dia de hoje, é o presente de hoje. Isso aqui foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Hoje a igreja de Cristo está cheia de profetisas, pseudos profetisas, pseudos profetas, que se dizem homens de Deus, mulheres de Deus, mas que ao mesmo tempo estão o quê? Se prostituindo e prostituindo a igreja. E as pessoas que se dizem de Deus, que se dizem da fé, se dizem cristãs, se dizem de Jesus, estão tolerando isso, mas ela é uma irmã em Cristo, mas eles são de Jesus. Quem disse? Se ele não tolera, por que você tolera? Não tem comunhão com trevas. A luz, ela não se dá bem com as trevas. Luz é luz, treva é trevas. É sim ou não. Quem é de Deus não se mistura com erro. Quem é de Deus não se mistura com a podridão. Quem é de Deus se afasta do pecado, da imoralidade, daquilo que não agrada ao Senhor, porque tem temor, tem respeito por Deus. E quando você começa a naturalizar o erro dos outros, dizendo que, mas não é errado, não é bem assim. Quando você começa a naturalizar o pecado, mas está escrito na Bíblia que é pecado, mas as coisas mudam. Que coisa muda? Deus não muda. A palavra não muda. Agora você quer mudar Deus, você quer mudar a palavra, você está equivocado. Você tem que ter discernimento para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Para saber o que você quer para a sua vida, o que é certo ou errado. E se você ficar se misturando com gente errada, que não quer se consertar, é mais fácil você ficar errado como eles são errados. Porque você começa a naturalizar o erro deles. Daqui a pouco está até copiando eles, falando igual eles, andando como eles, se vestindo como eles. E quanto mais a profetisa ou profeta é mundano, é carnal, mais a igreja dele é cheia. Porque ele atrai pessoas como eles. Pessoas que não querem compromisso com Deus, pessoas que não querem se converter, pessoas que não querem andar no caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, não tem como ir ao Pai se não for através de mim. Mas as pessoas, elas não querem o caminho, porque o caminho é duro. Como que Jesus se compara na Bíblia? Ele se compara, ele faz ele compara a si mesmo com uma coisa. Jesus se compara com o quê? Quem sabe dizer? Com o quê? Não é isso. Ele se compara com o quê? Está lá na Bíblia. Tem mais de 10 citações dele dizendo que ele é a rocha. Ele é a pedra angular. Pedra, rocha, é o quê? É duro, é sólido. Você deita na pedra, você descansa na pedra. Na pedra, se você pisa de mau jeito, machuca até teu pé, pode até rasgar tua carne. Pedra machuca. Então, quando Jesus se compara com uma pedra, como uma rocha, ele está dizendo: me seguir, estar comigo, não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um, não. Descansar na pedra, descansar na rocha, descansar no Senhor não é para todo mundo, não. Porque o mundano se identifica com a Jezabel. A mundana se identifica com a Jezabel,
com o que é errado, com o que é pecado, com o que é nojeira. Só que a igreja verdadeira não se mistura com Jezabel, não tolera Jezabel, não se mistura com o pecado. Olha só. Tenho, porém, contra ti que tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem o quê? A prostituição e a comerem coisas do quê? E quando ele fala cometer prostituição, não é somente a prostituição física, porque a falsa profetiza, os falsos homens de Deus também se prostituem, trai a esposa, trai o marido, vivem no pecado. Vocês não viram o exemplo daquela mulher que era uma cantora famosa aqui no país? Tinha até músicas bonitas, não sei se era ela que compunha. A tal de Flor de Lis. Há quantos anos aquela mulher não era pastora? Há quantos anos ela não era casada lá com um pastor? E hoje está na cadeia. E tudo que foi falado contra ela foi o quê? Provado. Provado. Aquela mulher que se dizia profetisa, mulher de Deus, ungida, cantora, deputada, ela se deitava com os próprios filhos dela. O marido dela se deitava com a própria filha de criação. Era uma prostituição aquilo ali. Falsa profetisa. Mas assim como existe dentro da igreja, por isso que eu dei o exemplo de falsos pastores, falsas pastoras, falsas pessoas que se dizem de Deus, também lá fora existe falsas pessoas que você dá voto de confiança, que você passa a ter ali uma amizade, que você passa a ter uma confiança profissional com aquela pessoa, e aquela pessoa, desculpa a expressão que eu vou usar, é um falso contigo, ele vai te ferrar, ele vai te prejudicar, porque aquela pessoa no fundo não tem boa intenção com você. Então você tem que pedir para Deus olhos de fogo, discernimento. A Bíblia diz que nós temos que ser simples como a pomba e prudente como a serpente, não é isso? Você tem que estar atento ao que acontece em sua volta, você tem que estar atento ao que você traz para a sua vida, você tem que observar, você não é burro, você não é burra. Quando a pessoa ela simplesmente não rejeita o errado, mas ela tolera aquele erro, Jesus diz: eu dou tempo de arrependimento, porque Ele é Senhor, Ele é amor, eu dou tempo para se arrepender. Mas nem a falsa profetisa se arrepende, nem você se arrepende, então vai vindo a destruição para a sua vida. Não existe aliança com o mal. Não existe, você não pode aceitar. Diga graças a Deus. Não existe, não pode tolerar. Olha só. Versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quer o quê? Da sua prostituição. Então quando Deus dá tempo, o Senhor Jesus, Ele dá tempo para que o pecador se arrepende, ali Ele está demonstrando que Ele ama aquela pessoa, e que Ele quer que ela se arrependa para que ela seja o quê? Salva. Mas quando a pessoa, ela permanece no erro, ela insiste no erro, ela não quer sair daquilo ali, Ele vai destruir. Se não for nessa vida aqui, se não for nessa vida aqui, vai ser aonde? Na próxima, mas vai ter julgamento. Versículo: eis que aprostro, Jesus dizendo,
Lembra que nós começamos a ler o versículo, estas coisas diz quem? O Filho de Deus. Ele dá tempo para que haja arrependimento. Mas você continua, um exemplo, você continua tolerando Jezabel na sua vida. Você já pregou para aquela amiga do trabalho, você já pregou para aquele amigo do trabalho, você já falou de Jesus para aquela pessoa, né, do seu estudo, da sua escola, mas aquela pessoa continua com prostituição, continua com devassidão, aquela pessoa continua sensual, aquela pessoa continua mentirosa, aquela pessoa ela continua no caminho errado, você está vendo que aquela pessoa está errada e ela não quer se consertar. O que você tem que fazer? Dá tempo para ela se arrepender. Não se arrepende, não muda não. Então o que você tem que fazer? Se afastar. Porque tudo de ruim naquela pessoa vai passar para você. Tudo de ruim que está naquela pessoa vai passar para você. Por quê? Porque você está tolerando ela. Você está aceitando os erros dela. Seja educado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mas não traga essa pessoa para a sua vida. Porque senão a sua vida vai ficar igual a dela. E você não vai poder reclamar. Porque você tolerou aquilo ali. Você aceitou aquilo ali. Diz o Senhor Jesus: eis que aprostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela o quê? Adulteram. Porque só de você tolerar, você está adulterando com aquela pessoa. Você está pecando com ela. Você está consentindo um erro dela. Você está entendendo? Se eu estou perto de uma pessoa e essa pessoa começa a fumar, eu não posso proibir ela a fumar. Ela tem livre-arbítrio. O que eu faço Eu me afasto dela. Se ela está no meu carro e ela quer fumar, eu proíbo, porque o carro é meu. Se ela está na minha casa, ela quer fumar na minha casa, eu proíbo. Se eu vejo, eu proíbo. Não vai fumar não. Por quê? Porque eu não tolero. Agora, se eu estou num ambiente de trabalho, se eu estou num ambiente escolar, e a pessoa está bebendo, a pessoa está fumando, eu não posso proibi-la, ela tem a vida dela. O que eu posso fazer? Eu me proíbo de estar próximo dessa pessoa. Porque eu não quero me contaminar. O tempo de arrependimento é o tempo que Deus pode me usar para levar aquela pessoa a Cristo. Se não quer se arrepender, então eu não vou tolerar na minha vida. Então, as pessoas elas começam a inverter valores, as pessoas elas começam a normatizar o pecado, a normatizar o erro. Agora está uma modinha aí de trisal, do cara que casa com uma mulher e daqui a pouco ele traz outra mulher para o relacionamento. Estão normatizando, é normal, é a vida. Estamos no século, que século é esse? 21, 22, 30. A gente está evoluído. Que evoluído? Você está louco? As pessoas querem normatizar tudo. Tudo bem, elas podem fazer isso. Cada um segue a sua própria vida, cada um segue as suas próprias escolhas, a sua consciência. Mas a igreja, ela tem que ser o que a Bíblia diz? A igreja, ela tem que estar de vestes brancas, ela tem que estar limpa e lavada, remida no sangue do Cordeiro, sem contaminação. Então, quando você começa a ficar se envolvendo com as coisas do mundo, você está se contaminando com o mundo. Talvez a profetisa que está na sua vida não é uma igreja que se prostitui, não é uma pessoa do seu círculo de amizade. Talvez a profetisa que está na sua vida, que Deus condena, é a música que você ouve, que normatiza o sexo, que banaliza o sexo, o casamento, e você está ouvindo aquela porcaria. É o mundo que você vive. Mas eu vivo no mundo. Jesus disse que nós vivemos no mundo, mas não somos desse mundo. Que Ele está preparando morada para nós. Então eu não posso aceitar o erro, o pecado, e tolerar aquilo na minha vida. Tem que tirar da minha vida. Porque a palavra já diz, o salário do pecado é o quê? É a morte.
E o dom de Deus é o quê? A vida é a vida eterna. Ele até dá um tempo para Jezabel se arrepender. Ele até dá um tempo para a falsa igreja se arrepender. Mas a Jezabel, ela é financiada pelos demônios. A Jezabel é financiada pelo inferno. Os servos do inferno, os servos de Satanás, vão tudo para essas igrejas. E o diabo dá muito dinheiro. Ela está se prostituindo, ela está adulterando. Tem igreja que você entra, que para se batizar você tem que pagar R$80, que para você casar você tem que pagar o pastor pelo casamento. Tudo é pago, tudo é dinheiro. Não tem esse negócio, vamos ajudar a igreja com uma oferta para o aluguel da igreja, uma coluna, não. É só na base da troca, é só na base da qual é o nome quando você quer captar uma pessoa para fazer algo? Só na base do aliciamento. Só na base do aliciamento. Porque ninguém tem amor por Cristo nessas igrejas. Ninguém tem amor pelo Senhor Jesus. Diferente da igreja verdadeira, que a pessoa ama e renuncia por Cristo. Então, pessoas como Jezabel, pessoas que se declaram de Deus e não são, não toleram a verdade, não toleram a palavra, não vê a hora que o culto acabe, porque a palavra incomoda, porque a palavra vai de encontro aos seus erros, vai de encontro aos seus pecados. E a pessoa quer ficar dentro da igreja com o quê? Vestindo uma máscara. Quer ficar dentro da igreja ali, escondidinha ali, dizendo que é da igreja, que é de Jesus, mas na verdade tolera Jezabel, se não é a própria Jezabel. Versículo 22, lê bem alto aí, por favor, quem está com a Bíblia aí. Vamos ler o 22? Então leia aí. Então o tempo do arrependimento Deus dá, mas não arrepende, aí vem a doença, aí vem a morte, aí vem o sofrimento, aí vem a dor, porque não vai ficar sem castigo. Mas Deus é mau, porque Deus castiga. Então teu pai é mau, tua mãe é má, porque quando você era criança fazia coisa ruim, você era o quê? Castigado. Você tem que aprender desde criança, que se você fizer coisa errada você vai ser castigado. As coisas de Deus não é brincadeira. Tem que ter respeito. Versículo 23. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes, e o quê? E vos darei a cada um segundo o quê? O salário do pecado é o quê? Não se mistura com a Jezabel desse século. Não se mistura com a falsa igreja. Não se misture com pessoas que não querem Cristo. E às vezes tem pessoas da igreja que trabalha lá no trabalho, tem uma pessoa lá que é uma pessoa que não crê em Deus, é uma pessoa que não frequenta igreja nenhuma, é uma pessoa que é totalmente alienada às coisas de Deus, e aí você já fala, essa pessoa é do diabo, essa pessoa é perturbada, essa pessoa é do capeta, mas você levou Cristo para ela? Você falou de Jesus para ela? Você falou que Jesus ama ela, e que Jesus quer salvar ela, e que Jesus quer transformar a vida dela? Você perguntou para ela se você podia fazer uma oração em favor da vida dela? Não. Então a Jezabel é você, porque Jesus veio para os perdidos. Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os perdidos. E aquela pessoa que está sorrindo para você às vezes, aquela pessoa que nas redes sociais, no Instagram, Facebook, né, que está rindo, que está ali feliz, a beça,
Você não sabe, às vezes aquela pessoa está sofrendo por dentro, está passando um problema no casamento, está com um problema grave na saúde, está com um problema grave em casa com os pais. Aquela pessoa ali, ela está gemendo e chorando por dentro. Ela só precisava de uma palavra, ela só precisava de uma luz, ela só precisava de alguém enviado por Deus. E você vem na igreja, frequenta a igreja e não teve a coragem de falar do amor de Cristo para aquela pessoa, com medo que aquela pessoa fizesse o que com você? Te rejeitasse, com medo que aquela pessoa virasse as costas para você. É um risco que você corre. Então, não é só não se misturar com a Jezabel, não é só não tolerar a Jezabel, mas é pregar para Jezabel para que ela possa o quê? Se arrepender. E como que vai se arrepender se não tem quem pregue? Tem que ter homens, tem que ter mulheres de valor para pregar a verdade. Não se omita diante do erro, não se omita diante da prostituição, do adultério financeiro, espiritual, físico. Dê a palavra para aquela pessoa, para que haja o arrependimento. Quem sabe aquela pessoa pode se salvar. Mas você não, a primeira impressão sua é do diabo, é encapetado, é encapetada. Ah, quer saber? Eu não vou me misturar mesmo não quero. Mas se Deus colocou aquela pessoa no teu caminho, é para você salvar. Se você dá as palavras de Deus, se você dá o tempo do arrependimento e a pessoa não muda de comportamento, tchau para ela, então vai para outra. O que você não pode é tolerar, é aceitar. Você está entendendo? Sim ou não? É concordar com o erro daquela pessoa. Esse dia eu estava vendo dois homens trabalhar e os caras estavam trabalhando lá, fazendo as coisas, trabalhando. Aí um outro começou a falar: rapaz, eu conheci uma novinha que não sei o que, eu saí com ela. Aí o outro falou: mas você não é casado? Eu sou casado, mas eu não sou morto. Ele falou: que ridículo você é, hein, rapaz? Deixa de ser esse traste que você é, deixa de ser esse imbecil que você é, rapaz. Você tem a sua esposa, você tem seus filhos. Olha, não quero saber dessas suas aventuras não, eu não quero saber dessas histórias no meu ouvido não. Deixa de ser calhorda, cafajeste. Ele: não precisa falar assim comigo não, está me ofendendo. Eu estou falando que teu pai não te falou, eu estou falando que a tua mãe não te falou. Você é muito novo ainda, vira homem, rapaz. Você quer perder a tua esposa, a tua família? Não quero perder não. Então vira homem e para com essas palhaçadas, deixa de ser moleque. Mas quem é você para me dar sermão? Tudo bem, eu não sou ninguém para você, mas eu sou um homem que já perdi muito. O que você está fazendo eu já fiz, e eu perdi. E eu sei o quanto dói perder. Você quer perder? Vai doer. E era um ímpio falando com outro ímpio. Só que é um ímpio que tinha consciência e outro ímpio que não tinha consciência. Não estou falando nem de Deus, hein? Eu fiquei só olhando aquilo ali. Aí depois o outro falou assim para ele: você está certo mesmo. Eu tenho que parar de ser assim. Gente, a palavra ela tem poder para a vida e para a morte. Então você não pode se omitir de levar vida para as pessoas. E levar vida para as pessoas não é só falar que ela está jóia, que ela está beleza, que ele está bonito, que ela está bonita. Levar vida é também falar para a pessoa: cara, não faz isso, você está errado. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Não toleres, não se omita. Seja um instrumento de Deus na sua casa, no seu trabalho. Perfeito ninguém é, mas deixa Deus te usar na hora que Ele quer te usar. Não vou me meter na vida dos outros. Não é se meter na vida de ninguém não, mas se Deus colocou no teu caminho e você é luz, você tem que levar a luz para aquela pessoa, estender a mão. Agora, quando vai ver, está lá o irmão da igreja, a irmã da igreja que se diz crente, com homem casado, com mulher casada, dançando funk, mentindo no trabalho para lucrar.
Você está maluco? Você está se envolvendo com Jezabel? Está se adulterando com a Jezabel? Com o espírito da Jezabel? Com o espírito do diabo? Ao invés de você ser luz para aquelas pessoas, você se juntou com elas? Não façam isso. Você decidiu entrar na igreja, ninguém te pegou um laço de corda, puxou você pelo pescoço, não. Quem te trouxe aqui foi Jesus, e Jesus trouxe você aqui para que você possa ouvir a verdade, que a verdade possa te libertar de você mesmo, e que uma vez você livre, você possa livrar toda a sua família, e que todos juntos possamos entrar no reino do Senhor. Agora, tolerar Jezabel, aceitar as coisas erradas, com Deus não. Deus não tolera, não. Ele diz: eu vou dar a cada um segundo o quê? As vossas obras. Cada um vai receber de Deus o que fizer na terra. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Olha só. Então, essa falsa profetisa, ela dizia que ela trazia um novo ensinamento, uma nova doutrina, que era coisas profundas, mas que Deus falou, que Jesus falou, é de Satanás. É um tal de mistério. É um tal de mistério nas igrejas. Olha, eu sou do mistério. Eu sou do oculto. Deus me revela, Deus falou isso comigo, Deus está me mostrando não sei o que, e roda, e dá cambalhota, e sobe no poste da igreja se tiver poste, e dança que nem na macumba. Isso é tudo Jezabel, é tudo perturbação do diabo. Mas quando eu sei que a igreja é verdadeira, que a igreja é de Deus, que siga o modelo de Atos dos Apóstolos. Eu não vejo os apóstolos rodando no chão, rolando que nem peão. Eu não vejo Jesus pulando. Eu não vejo Jesus ficar ali, eu estou recebendo, não sei o quê. Não. Jesus era a palavra, era ensinamento. As pessoas subiam no monte, sentava e ele pregava sobre o reino dos céus. Ele veio para anunciar acerca do fim dos tempos. Jesus veio para tentar salvar o máximo de pessoas. O que sai disso é profundeza de Satanás. Satanás se infiltrou nos casamentos, nos lares, nos trabalhos, na política, nos filmes, nas novelas, nas igrejas. Ele está infiltrado em tudo. Ele é o príncipe deste mundo. Agora você, como você conhece a palavra, como você conhece o evangelho, você não pode aceitar, tolerar o que é errado na tua vida. Você tem que entender. Mas tem pessoas que não querem entender. Tem pessoas que querem passar pela experiência do quê? Da perca. Porque aquilo que é ganho com a Jezabel vai ser perca no futuro para você. Versículo 25. Leia vocês, por favor, bem alto. Lê alto, lê alto. O que diz aí o 25? Ele vai voltar. Você acreditando ou não acreditando, você achando que está demorando, que está passando muito tempo, ele diz, até que eu venha, eu irei voltar. E Jesus vai voltar para levar a igreja, que não se contaminou com a Jezabel, que não se contaminou com a prostituta, que não se contaminou com o erro. Ele deixa isso afirmado aqui, até que eu venha. E ele diz no versículo 26, ao vencedor, porque olha, para ficar com Jesus tem que ser um vencedor, hein? Para ficar na igreja verdadeira tem que ser uma pessoa o quê? E para vencer, porque passou por quê, pessoal? Por lutas, por batalhas,
por dificuldades. Para ficar com Jesus, para ficar na palavra, a mulher tem que ser mais que vencedor, porque não é fácil não, viu? Não é fácil ficar numa igreja que o pastor é brabo, que o pastor prega a verdade, a palavra nua e crua. Porque hoje os pastores é tudo moderninho. É tudo moderninho. O cara lá tem amante, mas porque dá uma oferta na igreja, ele põe de obreiro, de diácono. É uma modernidade, não é? Mas tudo com interesses escusos. Aqui não tem nada moderninho não, meu filho. Aqui é palavra, aqui é evangelho. Aqui é Bíblia. E pronto. É isso aí. Mas eu quero um pastor mais leve, mais suave. Vem cá, o salva-vida na hora de pular no meio do mar para salvar quem está se afogando, ele é leve, ele é suave? Se o salva-vida não pegar ali no corpo do afogado com força, e eles têm técnicas, às vezes até para apertar, até machuca o que está sendo afogado, para poder arrastar, porque quem está sendo afogado perdeu a noção, ele se debate, ele bate, ele acaba até afogando quem está salvando ele. Então o cara tem que ter muita força e técnica para ir lá pegar o afogado com um braço, dar uma gravata no cara, e com a outra mão, e arrastando, na força. O cara chega todo ralado, ferrado, mas salvo. Ou salva a vida quando vê a pessoa se afogando lá, ele está lá na cadeirinha dele lá em cima lá, né? Ou ele está na cadeirinha dele ali com o binóculo, aí ele vê o cara lá se afogando, a criancinha se afogando, aí o salva a vida. Eu vou devagar, eu vou leve, porque ele vai esperar. Ele vai esperar mais um pouquinho. E ele vai todo suave, ele nada bem devagarzinho, nada crawl. Aí ele vai lá, aí ele olha para a pessoa que está afogada, me dá a mãozinha. É assim? Quem está afogado nem ouve, nem olha, nem sabe o que está acontecendo, está morrendo. O cara vai lá e pega, às vezes pega até pelos cabelos e vem e arrasta. Né? Pessoa que teve uma parada cardíaca, teve um infarto, aí ligam para o SAMU, liga para a ambulância, aí os caras lá do socorro, do pronto-socorro, chega lá com a ambulância lá e chega lá, aperta a campainha da casa, espera, olha no WhatsApp, no celular, é assim? Os caras já chegam metendo o pé no portão, e entra, e cadê, e dá licença, é assim, e já vai, põe o ouvido, ali mesmo já pega o choque, bate, pá, sai até faísca, aí põe o choque ali, deu sinal, pega aí já pega, já amarra na maca, um pega aqui, outro pega aqui, sai empurrando. Eu já vi várias vezes, não é nada com amor não, é a vida, é prezando pela vida. Você quer ficar leve? Por que Jesus foi sacrificado na cruz? Hein? Porque ele não pegou leve não, ele pregou a verdade, ele virou a mesa, ele usou o chicote, e viram ele como uma amê. Mal eles sabiam que Jesus só queria salvá-los deles mesmos. Não tolere as obras de Jezabel na sua vida. Não faça aliança com o diabo. O vencedor, versículo 26, lê as mulheres bem alto aí, por favor. O vencedor o quê? Ao vencedor... Então é difícil, é luta, é batalha, tem que ser vencedor, tem. Só que também quando chegar no final ali de tudo,
você vai estar por cima com Jesus. Você vai estar salvo, você vai estar bem, você vai viver para sempre, você vai viver a eternidade com Deus, com Jesus. É isso. Agora, você quer viver debaixo do pecado? Tem gente que está até hoje, eu vou me consertar. Ai, bispo, eu estou fumando, não larguei o cigarro, já faz 3 anos que eu estou na igreja e eu não larguei ainda. Ué, Deus, você acha que Deus vai tolerar isso mais quanto tempo? Esperar você ter força para largar o cigarro, esperar você ter força de vontade para largar a bebida. Quem aqui fumava e largou? Levanta a mão. Encontrou Jesus e largou. Faz assim para mim ver. Olha aí quantas pessoas aí. Quem largou a bebida, chegou na igreja e parou de beber? Levanta a mão para mim ver. Isso, abaixa a mão. Quem largou a safadeza depois que chegou na igreja e aceitou Jesus? Levanta a mão. Ah, ninguém era safado aqui, né? Era tudo santo, né? Ai, vocês me convencem muito. Me engana que eu gosto. Ah, tudo auréola na cabeça. Tá bom. Né? Tem gente que até hoje é safado e está aqui. É um tal de senha no celular, não é? A mulher não pode pegar, o marido não pode pegar o celular. Por que não pode? Ah, é porque eu tenho a minha privacidade. Ah, tá bom. Tá maluca? Tá doido? Vai querer vergonha na tua cara não, viu? Então vai valer a pena, pessoal. Uma vida com Cristo vai valer a pena. Ó, Jesus disse que no presente e no porvir nós vamos ter 100 vezes mais do que a gente imagina. Mas a pessoa tem que entender que hoje ela tem que viver essa vida, ela tem que viver uma vida para Deus, uma vida separada. Tem que ter regras, tem que ter limites. Meu Deus, não pode tolerar. O 27, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fosse objeto de barro. Assim como também eu recebi meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito o quê? Quem tem ouvido o quê? Quem tem ouvido, ouça. E como que vai ouvir se não tem quem pregue? Não se tolera Jezabel. E aqui, livro do Apocalipse, se predizia o futuro. E hoje, quantas igrejas guiadas, gerenciadas por Jezabéis? E está todo mundo lá, é o irmão, é a irmã em Cristo, é de Jesus. É de Jesus o caramba, é profundeza de Satanás. Quantas pessoas estão se passando por boas na sua vida e são pessoas ruins? Que se você der brecha vai destruir você, vai destruir teu casamento, vai destruir tua família. Tem que estar ligado. Fala para o irmão, tem que estar ligado, meu filho. Está ligado. Vai se misturar com Jezabel? Ai, bispo, graças a Deus, eu sou uma mulher ungida, eu sou uma mulher separada, eu sou um varão de fogo. Não é assim que fala? Eu sou uma tempestade no deserto, comigo eu sou de Deus. Mas vive debaixo da onde? Do forró, do sertanejo, que são músicas que falam de quê? Traição. Funk, pior ainda, fala de prostituição mesmo, declarado. Fala de prostituição, de sexo explícito. E você está lá, que nem um idiota, se ajuntando com a Jezabel sem saber. E aí, Deus está dizendo, você está tolerando, né? Então tá bom. Você está tolerando, sua chapa vai esquentar. Dou tempo de arrependimento, não quer, problema é teu. Vocês entenderam, sim ou não? Sim. Não tolere Jezabel. Não tolere. Tenta resgatar. Tenta dar o tempo do arrependimento. A pessoa não te ouve, a pessoa não quer. Você se afasta.
Amém? Não é porque você precisa trabalhar que você vai se sujeitar a certos tipos de trabalho, que é puro Jezabel. Sai fora disso. Você tem que ter discernimento, o que é de Deus e o que não é. Amém, pessoal? Aí a pessoa diz: ah, mas não tem mais. Para encerrar a mensagem de hoje, abre no livro de 1 Coríntios capítulo 10. Aí a pessoa ela fala assim, né? Ah, mas aquela pessoa também ela é de Deus. Como é que você sabe que ela é de Deus? Porque ela falou que ela é de Deus? O que significa uma pessoa ser de Deus? É uma pessoa que escolheu se separar do mundo, se afastar do pecado, da iniquidade. Ela diz: eu pertenço a Deus, então eu não pratico isso. A mentira, a imoralidade, a devassidão. Eu sou de Deus, eu pertenço a Deus. Então não é falar que é de Deus, aquela pessoa está falando que ela é de Deus, mas ela pratica o erro, ela pratica o pecado, ela está... ela está porque ela não é perfeita, ela é um ser humano. Não, então ela não pertence a Deus, ela pertence a si própria, ela faz o que ela quer. E automaticamente ela se torna pertencente a Satanás, porque ela faz o que o diabo gosta. Eu sou de Deus. A pessoa que é de Deus, ela é diferente, ela é diferenciada. Ela trabalha, ela estuda, ela ouve músicas da igreja, ela ouve músicas do mundo, ela ouve músicas de letra, músicas que são poesias, músicas que falam de sexo, prostituição, música devassa, músicas que têm conotações diabólicas, ela não ouve. Você está entendendo? Eu não vou na praia porque na praia está cheio de mulher. O quê? Piriguete, depravada. Por que a mulher é depravada? Porque ela está de maiô, porque ela está de biquíni. Mas a praia, você quer que ela vai de turba, de roupa, de quê? O depravado é quem fica desejando ela, cobiçando ela. A pessoa está ali para se banhar, está ali para viver aquela experiência da água. É ou não é verdade? Quer dizer, eu não vou deixar de ir na praia? A pessoa tem que ter limite, ela tem que ter discernimento. É porque a academia é do diabo. Por que a academia é do diabo? Porque os marombeiros, marombado? Os marombados, eles ficam atacando as mulheres lá da academia, lá, né? Os instrutor, né? Fica ali seduzindo. Não, instrutor nenhum seduz. O cara que é instrutor de academia, ele bater no olho já sabe se a mulher presta ou não presta. Se a mulher presta, duvido que ele mexe com ela. Duvido que ele fica cobiçando ela. Ele está ali para trabalhar, fazer o serviço dele. Mas só de bater o olho ele já sabe. Quem está na academia está ali para se exercitar, está ali para fazer os treinos, está ali para fazer as coisas e pronto. Agora, a outra que vai lá para a academia, ao invés de fazer os treinos, suar mesmo lá, ralar peito, fazer os exercícios direitinho, ela fica querendo aparecer para os homens lá. Aí, meu amigo, ela só está mostrando o caráter dela, a pombagira que ela é. Mas não é que a academia é do diabo, não tem nada a ver. Você que define se você é do diabo ou não. E mesmo se fosse do diabo, você é luz, ali o diabo ia embora. Ou não é assim que funciona? Se a gente é luz, o inimigo vai embora. Então tem pessoas que ele é o Jezabel é a Jezabel e o Jezaboa. Eles são um perigo, né? Às vezes fala assim: eu não quero que o meu filho se misture com fulano. Mas às vezes o perigo não é os fulanos, é o meu filho que vai prejudicar os outros. É porque a minha filha, sua filha o quê? Não, a minha filha, porque às vezes a sua filha é o perigo para as outras.
Porque quem vê cara não vê coração. E filho e filha, se não tomar cuidado, tem duas caras. Uma é a cara para o pai, outra é a cara para a mãe, outra é a cara para o mundo, para as amizades. Se transforma em outra pessoa. Ou é mentira que eu estou falando? Só que Jesus, ele tem olhos de quê? Ele enxerga tudo, ele vê tudo, ele sabe de tudo. Ele sabe do seu comportamento e vai dar a cada um segundo as suas obras. Aí ele diz aqui, ó, vamos resumir aqui. Versículo 21, capítulo 10, versículo 21. Vamos lá. Lê alto o que está escrito aí. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor, ou provocaremos zelos no Senhor. Somos acaso mais fortes do que Ele? Você é mais forte do que Deus para provocar a ira dele? Você não pode querer participar da mesa de Deus, está aqui na igreja, e depois lá fora você participar da mesa dos demônios. Ele diz mais um pouquinho acima aí, versículo 20. Antes digo que as coisas que eles sacrificam, dizem que é para Deus, né? Mas não é. Sacrificam a quem? A demônios que a sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Então, irmãos, vamos nos separar. Vamos ser distanciados de pessoas e de ambientes que não agradam a Deus e que têm o espírito de quê? De Jezabel. Vigia seu comportamento, sua conduta. Tem gente que para chegar na igreja chega atrasado. Às vezes o ônibus atrasou, o trânsito, tudo bem. Mas a pessoa, além de chegar atrasada, ela quer ir embora o quê? Quer ir embora cedo, para que vem para a igreja? Quando vai lá para o estádio do Corinthians, quando vai lá ver a partida do futebol, a pessoa quer vir embora logo? Ela fica triste quando acaba. Quando a pessoa vai no shopping, ela quer sair correndo? Não, ela quer estar lá, curtir o momento. Agora, a pessoa quer que o culto acaba rápido, termina logo, é uma pressa. Por quê? É porque são pessoas que já estão seduzidos pelo espírito da Jezabel. Já não tem prazer no Senhor. Já não tem prazer nas coisas de Deus. Amém, pessoal? Então, em nome do Senhor Jesus, o recado para a igreja hoje é: não tolere Jezabel na sua vida. Só que o engraçado é que o Senhor, Ele não diz, mata Jezabel, esculhamba com a Jezabel. Ele diz, vou dar o tempo de quê? Porque até a Jezabel Deus quer salvar. Então, antes de você condenar Jezabel, antes de você tacar pedra, antes de você tacar fogo, por que você já tentou resgatar essa pessoa? Você pregou para ela? Você falou a verdade para ela? Pregou Cristo para ela? Mas ela não vai querer ouvir. Mas faz a tua parte. Fala o que Deus manda você falar. Então a pessoa, ela tem que colocar no coração dela: eu não vou me misturar com as trevas, eu vou ser luz sobre as trevas. Eu não vou me misturar com Jezabel, eu vou libertar Jezabel se for necessário. Vou pregar o evangelho, vou dar o tempo do arrependimento para essa pessoa, vou dar a chance que um dia alguém me deu. Quem está entendendo? Levanta a mão. Agora, ao invés de você ajudar as pessoas, você está se ajuntando com elas. Aí vem comer na mesa de Deus e depois vai comer na mesa da Jezabel. É um tal de assistir novela, é um vício de novela, trazendo todas aquelas maldições para dentro da casa.
Se o capítulo for um especial, falta no culto para assistir a porcaria daquela Jezabel, que é tudo oferecido aos demônios aquilo ali. É um tal de pornografia no celular. Vira e mexe tem esposa que procura a gente e fala: ai bispo, meu marido está com pornografia. Para com isso, cara. Tira isso da sua vida. Vá se libertar desse capeta. Está querendo comer na mesa de Deus, na mesa do diabo? Não tem tolerância com Jezabel. Não se tem tolerância com Jezabel, com o espírito demoníaco. Está entendendo? A pessoa tem que ter esse espírito de percepção com ela. Fica de pé em nome de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não se misture com Jezabel. Não se envolva com Jezabel. Tentou ajudar, pregou o evangelho, levou a Cristo, trouxe para a igreja. A pessoa não quer. Não, fica na sua que eu fico na minha. Eu não vou perder a minha alma por causa de ninguém, não. Quem entendeu, levanta a mão. Diga graças a Deus.